Muito boa tarde. Hoje é dia, deixa eu ver, 11 de outubro de 2025. Estamos começando mais uma live aqui no meu canal do YouTube. Na verdade, estamos no YouTube, no Instagram e também no Facebook. A professora Ana Cláudia e a professora Daniele já estão aqui comigo para a gente conversar daqui a pouquinho. Fala, Gão. Oi, Adriana. Oi, Débora. Bem-vindos. Eu acredito que fica mais fácil de vocês assistirem no YouTube, mas fiquem à vontade, tá bom? Então a gente vai conversar hoje sobre a ideia das escolas de natação. Eu tenho o prazer de conversar com a professora Ana Cláudia Ribeiro, que é fundadora da Golfim Escola de Atividades Aquáticas, que forma nadadores aí desde 1992. Então já tem bastante tempo. Mais velha que você, Hugão, a escola de natação, tá bom? A gente vai falar sobre esses bastidores da escola de natação, o que ela faz para poder conseguir manter essa escola já há mais de 30 anos, tanto na parte da gestão administrativa, como na parte de gestão pedagógica. Então é um duplo desafio. A Daniele também está na gestão da escola de natação lá de Sete Lagoas. A gente pode até marcar uma live específica para isso no futuro. Hoje a gente vai conversar sobre outra coisa. Vai lá, isso aí, Adriana. Nossa aula da pós-graduação vai ser lá na academia da professora Ana. Vai ser muito bom. Oi, Maressa, boa tarde. Então aí ajudem a compartilhar a live, passem para outros colegas, para outros professores. Será muito bom ter vocês aqui para que a gente possa conversar sobre o universo da natação. Eu não poderia deixar de agradecer a Fines, que apoia aí as minhas iniciativas. Então vocês conhecem os materiais da Fines por meio do meu site, também as postagens que eu faço. Valeu, Maressa, boa tarde, no Instagram. E sempre que vocês quiserem adquirir alguma coisa, lembro do meu cupom aí, que é o TUXERFINES10. Convido vocês também a fazerem parte da comunidade Legado Azul. Então podem baixar lá o Tuxer App na loja de aplicativos de vocês, para que a gente possa conversar sobre natação. Tanto a parte de aprendizagem, de treinamento. A iniciativa de montar o app foi poder atender aos colegas professores que mandam mensagem para mim, principalmente no Instagram, sobre dúvidas diversas, e eu pensei assim, poxa, se a gente pudesse ampliar isso para outras pessoas, seria muito incrível, e aí surgiu a ideia do aplicativo, tá? Tem aí o Superchat, caso vocês queiram contribuir, tem a possibilidade de vocês serem também membros do meu canal do YouTube, para vocês terem acesso a vídeos exclusivos, então fica aí esse convite aí também. Aqui são meus 3 próximos cursos. Na semana que vem, eu e 2 professores da nossa especialização em formação de atletas em esportes aquáticos estamos indo a Portugal. O Tiago e a Olga vão fazer uma apresentação de trabalhos e eu vou fazer uma palestra, a convite aí da PTN. Então vai ser muito bacana. Espero que a gente possa formar cada vez mais um grupo maior de professores e treinadores de natação para poder participar desse evento. No meio de novembro, nos dias 14 e 15, eu tenho um evento no Rio, que é o CIAFIS. Alguns de vocês devem ter visto uma postagem que eu fiz essa semana sobre a inauguração de uma piscina lá na Escola de Educação Física do Exército. Então o evento vai acontecer no mesmo lugar. Eu vou ter essa palestra sobre os efeitos da fase de treinamento, né, da periodização no desempenho de nadadores, e possivelmente terá um workshop naquela piscina que vocês viram a postagem. Então o pessoal que tiver a fim de dar um tibum lá na piscina, fica aí essa possibilidade. E no finalzinho de novembro, nos dias 29 e 30, eu vou estar em Sete Lagoas, para um curso muito especial sobre adaptação ao meio aquático. É um curso especial em função da temática que eu vou discutir, é um curso especial em função da carga horária. E para poder conversar um pouquinho, oi Kelly, boa tarde, para vocês conhecerem um pouquinho lá da proposta, eu vou começar a conversar com a professora Daniele Almeida, que é gestora lá da parte de natação, da academia, para a gente conhecer um pouquinho. Calma aí, vamos lá, aqui. Deixa eu mudar, Dani, rapidinho. Aqui acho que é melhor assim. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Fico feliz demais pelo convite, Guilherme. Eu já estive em cursos aí com vocês, senti, assim, achei maravilhoso estar aqui, fiquei honrado. Muito obrigada. Legal, é um prazer. Ô Dani, fala um pouquinho lá como é, por que vocês resolveram oferecer essa proposta de um curso de adaptação ao meio aquático? Fala um pouquinho sobre a experiência de vocês com a natação. A gente estava conversando antes aqui, pessoal, que a proposta deles lá da natação não tem nenhum ano, não é? E vocês já estão investindo nessa capacitação. Conta pra gente. Então, vamos lá. Nossa academia é em Sete Lagoas, Minas, e tem 8 anos. Dia 1º de novembro a gente faz 8 anos.
E a piscina abriu em fevereiro, dia 20 de fevereiro, então tem pouco tempo aí nessa parte. Chama Prêmio Academia e a parte da natação chama Prêmio Aqua. E o nosso intuito em trazer o curso, eu estava falando com o Guilherme aqui um pouquinho antes de iniciar a live, que os gestores, os donos da academia, preocupam muito com a formação técnica dos profissionais e estão sempre buscando, né? A gente às vezes vai para São Paulo, para BH, que foi onde eu conheci o Guilherme, num curso do ENAF, e algumas pessoas me falaram, e eu fui, e antes de abrir, e na hora que eu assisti o curso, eu falei, nossa, isso seria, esse curso, esse conteúdo seria super importante para os profissionais da Prêmio Aqua, eu queria muito trazer. Então, em bate-papos com os donos da academia, eu falei, nossa, eu fui no curso do Guilherme, eu queria ver a possibilidade da gente trazer, eu vou entrar em contato e ver se ele se disponibiliza uma data para a gente fazer o curso aqui. Então, acho que surgiu disso. O pessoal lá, eu tenho alguns aqui na live, hoje foi nosso primeiro, nós estamos aí aprendendo, né? Eu falei com o Guilherme um pouquinho antes, erros e acertos, aí a Ana vai falar um pouco aí da gestão, vou até ficar aqui para assistir mais, porque são desafios todos os dias, né? Eu acho que formar cidadão e atletas aí é uma jornada, e eu tenho gostado muito. Eu fui chamada para ser coordenadora, eu era do setor da parte terrestre, eu já tinha trabalhado com natação há muito tempo atrás, mas comecei, quando eles me chamaram, eu falei, olha, eu vou voltar então para o início ali de como eu comecei, e estou gostando bastante. Então, acho que foi isso aí, das pessoas buscarem mesmo, querer evoluir, o pessoal lá da academia ser disposto para isso. Ô Dani, e por que começar com adaptação ao meio aquático? Porque geralmente, infelizmente, quando a gente fala em natação, as pessoas pensam logo nos nados. Por que vocês reconheceram essa importância da adaptação? Eu acho porque começa daí, né? A adaptação ao meio líquido. Sem essa parte, a gente não consegue chegar na parte técnica. E no curso, né, eu fiquei com essa visão assim, porque a gente trabalha com a metodologia do Gustavo Borges e lá tem as mudanças de níveis. E às vezes eu observava que os professores tinham alguma dificuldade em saber, será que esse menino está preparado mesmo tendo a idade, relação à maturação, será que ele realmente está adaptado ao meio líquido para poder passar de nível? Então, acho que foi por isso aí. Legal. Deixa eu mostrar para vocês, pessoal, os conteúdos que a gente vai abordar lá no dia do curso. Ó. Então, vou falar a ideia da adaptação ao meio aquático, qual é o seu objetivo, o que a gente ensina. Então, deixar de maneira bem clara essa ideia dos conteúdos de ensino da adaptação ao meio aquático e como a gente faz essa progressão ao longo do tempo. Infelizmente, Dana, ainda tem professor que entende que a adaptação ao meio aquático vai durar 2 ou 3 meses e logo depois a criança tem que aprender os nados. Então a gente pode fazer muito mais pela adaptação ao meio aquático. Então eu vou trazer essa ideia de uma visão mais inovadora para o ensino da adaptação. Também vou falar um outro ponto que é muito importante, que é sobre o planejamento do ensino da adaptação ao meio aquático. Então não adianta também só a gente saber o que a gente vai ensinar, se a gente não organizar isso ao longo dos níveis, ao longo das faixas etárias, como cada escola de natação se organiza, para a gente entender que tem conteúdos que a gente tem que oferecer mais para as crianças, por exemplo, de 2 ou 3 anos, tem conteúdos que a gente pode oferecer para as crianças um pouquinho mais velhas, até para os jovens e para os adultos. Então a gente vai falar dessa ideia do planejamento e também sobre avaliação, que é o que a Dani acabou de tocar nesse ponto. A gente, em cada nível de ensino, cada nível de aprendizagem, a gente ensina alguns conteúdos. Mas como é que a gente vai ter certeza se as crianças aprenderam ou não, se elas estão preparadas para um próximo nível? Então fica esse convite para vocês. Dani, uma última pergunta. Se o pessoal quiser saber mais, se quiser fazer a inscrição, se às vezes quiser fechar um grupo para poder fazer o curso, como é que eles fazem? Isso. Qualquer coisa pode me chamar pelo meu Instagram, Dani Almeida Personal, ou pelos da academia, prêmio aqua.7 Lagoas ou prêmioacademia.7 Lagoas. Depois a gente pode disponibilizar isso no Instagram. Sim, eu estou fazendo muitas postagens também. O Guilherme está fazendo várias postagens, a Prêmio também está fazendo. Então, por meio desse acesso, vocês conseguem chegar até mim e aí a gente pode conversar sobre algumas academias que estão fazendo grupos para vir, igual eu falei com você sobre Diamantina, que é uma cidade próxima aqui, e aí a gente faz um
um valor, né, especial para quem está vindo em grupo. A gente está fazendo parceria com o hotel, para quem quer ficar aqui na cidade. Legal, Vai ser legal. 2 dias de curso, a gente não falou, vai ser sábado e domingo, né, Guilherme? São 12 horas de curso, Isso, vai dar para a gente aproveitar bastante aí, porque às vezes, uma coisa que eu peguei lá no curso que eu fiz com ele no ENAF em BH, foi que já era aplicável. Eu acho que a dificuldade profissional de educação física é achar um conteúdo que já chega ali na próxima aula, ele já tem outra visão, e ele já consegue aplicar. Então, eu acho que as pessoas que vierem aqui vai sair transformadas para melhorar e planejar as aulas com outra visão, né, Guilherme? Com certeza, com certeza. Então a gente espera todos vocês, tá, pessoal? Eu vou chamar a professora Ana Cláudia, olha só que legal agora, Dani. Então, a gente tem uma gestora de uma escola de natação que é bem novinha, que está em quase 1 ano, e a gente tem uma gestora aqui também de uma escola de natação que tem mais aí de 30 anos de vida. Dani, obrigado, tá bom? Acompanha pra gente e anota suas perguntas lá. Isso aí. Obrigada, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau. Oi, Ana, e aí, como é que tá? Ó, tem um montão de pergunta aqui já, de consideração, deixa eu ver rapidinho. Adriana Barroso, ela é maravilhosa, meu primeiro emprego foi na água, em movimento, e a Ana Cláudia, deixa eu colocar para você ali também, ó. Ai, querida Adriana. Muito bom. Boa. Legal. Tem um pessoal aqui de Sete Lagoas acompanhando. Leandro, meu amigo, boa tarde. Fala, Bruno, Ronan. Valeu, Ronan. Leonardo. Obrigado, Leonardo. Vai ser bom a gente se reencontrar aí, conhecer mais colegas. Vamos lá, então. Ana, boa tarde, desculpa. Como é que você está? Nada, imagina. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Que bom, né? Fiquei muito feliz com o convite, uma oportunidade de falar sobre a trajetória da Golfinho, né? A escola que eu amo, né? Meu orgulho. E sobre a minha trajetória pessoal também. Eu sempre falo que a minha trajetória e a Golfinho meio que se misturam, né? Uma história de vida. A Golfinho como se fosse um filho. Uhum. E então, 33 anos a gente completou esse ano, muita história junto, né? Muita vivência junto, muitas pessoas queridas que passaram, muitas famílias, profissionais. Então, realmente é uma jornada, né? Fico muito feliz com o convite, com a oportunidade de poder conversar um pouquinho. Legal, Ana. Eu que agradeço. Eu separei aqui na proposta do nosso roteiro, pessoal, para a gente conhecer um pouquinho mais a escola de natação, conhecer um pouquinho dos desafios, né? Porque são 33 anos de desafios, eu tenho certeza. E, Ana, você falou comigo que você, quando começou a escola de natação, a sua escola de atividades aquáticas, você tinha só 23 anos. E por que surgiu essa ideia de você montar seu próprio negócio e não você, às vezes, trabalhar para alguém? Como é que foi esse início? Conta pra gente. Então, eu falo que às vezes a vida nos direciona para uma oportunidade que você tem que pegar, foi uma oportunidade de vida mesmo. Eu fiz, antes de fazer a graduação em Educação Física, eu fiz magistério, licenciatura. Desde pequena eu dizia que ia ser professora de Educação Física, sempre. Eu fazia ginástica artística, queria trabalhar com ginástica artística também, e tive a oportunidade de fazer um estágio com natação para bebês. E aí me encantei, né? Durante a faculdade, a licenciatura sempre mexeu muito comigo, a parte de didática, de psicologia da educação, sempre gostei muito. E surgiu a oportunidade, foi assim, tem a oportunidade de abrir uma escola de natação para bebês aqui em Botafogo, nessa casa. Sabe aquela oportunidade meio irrecusável? E eu falo que você, cheio de medos, mas você jovem não pensa muito. E às vezes é bom, né? Às vezes é bom, né? Então, assim, não foi uma decisão, não quero ser professora, eu quero ser gestora, não foi dessa forma. Foi realmente, tem uma oportunidade de você trabalhar aqui, e você vai dar aula aqui, e aí eu lembro que eu fiz um papel, um plano de negócios, para saber se seria viável, se eu teria, eu vou dar tanto, quanto eu cobraria, preciso pagar isso, aquilo, e... Bom, eu acho que dá, não ficaremos no vermelho, né? Ficarei positivo. E aí foi dessa forma, tá? Isso me absorveu completamente. Eu sou uma pessoa muito determinada, desde jovem eu sempre fui muito determinada. Então, apesar de, numa época de vida, né, de sair, adolescência, poder aproveitar a vida, eu me dediquei inteiramente a esse projeto de construção. Participei da obra desde o início, então era uma casa
essa casa foi derrubada, foi construída piscina. Eu tenho fotos na obra mesmo, eu ficava olhando tudo. Legal. E participei a torneirinha que eu escolhi, sabe? O acabamento da torneirinha, o piso, o que vai ser colocado. E como um filho, escolhemos o nome. Então, por que esse nome? Golfinho Atividades Aquáticas e não Escola de Natação? Porque ainda mais antigamente o nome natação era muito mais forte, né? Por quê? O nome Golfinho primeiro surgiu alguma coisa relacionada à água, relacionada à criança. Aí você pensa, é que nem escolher o nome de filho, eu falo, né? 1000 possibilidades. E o golfinho é um animal muito dócil, muito querido pelas crianças, muito fofinho. A logo inicial tinha 2 golfinhos, interessante, porque a logo vai se transformando também ao longo do tempo, mas eram 2 golfinhos que eu tinha já a intenção de um coletivo, de uma comunicação, que não fosse apenas um. E o Atividades Aquáticas, porque nós trabalhamos desde o início. Eu tive a oportunidade de ter a hidroterapia e a hidroginástica, não somente a natação. Então, foi na intenção de mostrar que a gente tinha outras atividades, né? A gente, desde que inaugurou, nós tivemos ótimos fisioterapeutas na piscina, então isso também foi assim, um diferencial para a gente, né? De fazer um trabalho mais inclusivo. Isso que é uma característica da Golfinho ainda hoje, né? A gente trabalha com a hidroterapia, com fisioterapeutas, além dos professores de educação física. Então, lá no início mesmo, você tinha natação para bebês e tinha atividades de hidroterapia, é isso? Isso, a gente já começou com tudo. Atividades para bebês, hidroginástica, hidroterapia e natação para adultos. Já tinha natação para adultos, legal. Já, começou com natação com adultos, isso. Então começou com tudo, praticamente. Começou com tudo, isso. Então a ideia inicial era fazer uma piscina apenas, e aí durante a obra, quem faz uma faz 2, sabe? Você vai ficando meio assim, mas é que nem você está no avião e não dá mais para pensar, então tá bom. E a coisa foi tomando outra forma. Claro que durante essa fase eu participei de congresso, eu fui muito a São Paulo. Em São Paulo já tinha uma natação para bebê muito forte, então existem profissionais de fora do Rio de Janeiro que me ajudaram muito. A Juliana, eu fiz muito curso com a Juliana Jansen, né? Então participei de congressos e onde a hidroginástica e a hidroterapia também já eram conceituados e trabalhados, né? A professora Cacilda Velasco. Então, foram aprendizados assim, que me ajudaram muito nesse momento, nessa fase. Então, o trabalho ele foi assim, se constituindo, sabe? Foi aprendendo à medida também que as coisas iam acontecendo. Exatamente. Ô, Ana Cláudia, a gente tem um comentário aqui no Instagram, da Tati BPT. Gente, abri a live e olha quem eu vi, Ana Cláudia, da Academia Golfinho. Forte abraço da Tina, que deu aulas aos sábados há muitos anos atrás, amiga da professora Vanessa Freire. A querida Tina, um beijo. A rede social é demais, né? Essa comunicação é sensacional. Ana, e lá no início, quais foram os seus principais desafios? Seja de professor, seja de espaço, de material, ou até financeiro, quais foram os seus desafios? Perfeito. Então, inicialmente foi pagar a obra, pagar o empréstimo, né? Então, você já larga assim com um débito, os juros altos, na época os juros eram altos também, como hoje, então a intenção era pagar o empréstimo e tentar agilizar o máximo possível. Equipamentos, você consegue imaginar uma escola de natação sem os nossos fornecedores que nós temos hoje? Né? Então, nós temos muitos fornecedores, então não tinha nada. E a gente improvisava. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem aquelas plataformas de piscina, a gente fazia bancos de madeira náutica, que não estragavam, para colocar dentro da piscina para as crianças subirem, descerem, andarem. Pneus de caminhão, a gente comprava pneus para utilizar como boia, como flutuadores. Isso é muito interessante você me lembrar, estou me lembrando agora. Tapetes, esses tapetes que a gente tem coloridos, EVA, não existia. Então, a gente ia aqui no Rio, eu comprava no centro da cidade, sola de sapato branca. Eu tenho algumas ainda hoje que eu falei, não, isso aqui é histórico. E era um tapete que a gente usava, a gente comprava metro para fazer. Então, era tudo muito improvisado.
era tudo muito inventado, né? Aí foi evoluindo, né? As empresas de material pedagógico, aquático, né? Foram surgindo, e aí surgiram as argolinhas, os brinquedos todos, mas era tudo muito adaptado, baldinhos, tudo muito adaptado. Então, esse foi um desafio. Posso dizer também que eu aprendi a gerenciar, né, Guilherme? Porque eu sou, né, e era, principalmente naquele momento, professora. Sim. Então, gerenciar foi assim, fui aprendendo. Outra competência, né, Ana? Você pode ser um baita professor, mas exatamente. A gente vê até hoje, com relação à coordenação, como é que é difícil coordenar. Então, foi uma pressão muito grande, eu tive dificuldade no início, você se atrapalha um pouco, você se mistura com os professores como amiga, e que não possam ser amigos, mas você está ali você tem aquele objetivo e aquela função de liderar, de fazer a equipe crescer, então você tem que desenvolver essa competência de tirar o melhor das pessoas, né? E é muito difícil, porque as pessoas são muito diferentes, todas são diferentes. Né? Ana, eu sempre tive o sonho de ter uma escola de natação. Uhum. E tinha até o nome, né? Escola de Natação, GT Swim, porque esse nome Escola de Natação sempre foi muito forte para mim, porque a ideia era realmente criar um processo de ensino. Uhum. E eu cheguei a ter a escola de natação durante alguns anos, e para mim um dos grandes desafios sempre foi lidar com essas diferenças entre os professores. Isso. A gente combinava algumas coisas, por exemplo, tinha lá o nosso boletim, nossa fichinha de avaliação, chegava na época de avaliação, o professor não fazia avaliação. Por que você não fez? Não fiz. Professor que chega atrasado, essas coisas, eu sempre tive muita dificuldade, sabe? Uhum. Não, eu entendo, é difícil, sim. No início, eu tive muita sorte assim, com as pessoas. Eu acho que hoje também, né? Tem pessoa, o grupo é fantástico, me orgulho muito do grupo, mas logo no iniciozinho a gente teve pessoas que ajudaram muito, né? Alguns profissionais, um em memória, eu falo que ele já não está mais vivo entre nós, é o Cláudio Abitbol, muito querido. Então, algumas pessoas, assim, na base, acho que a base foi fundamental. E aí eu entendo que a cultura da empresa foi se constituindo e as pessoas novas que foram entrando foram assimilando. É claro. Ajustando aquela filosofia, se ajustando, né? Mas nem sempre, não é assim, né? É perfeito. Às vezes uma pessoa não se ajusta e não consegue continuar, não é possível continuar. Mas, assim, eu acho que isso facilitou muito. Esses cursos de gestão, grupos de gestão, como o ACAD Brasil, associações de gestores, me ajudaram muito também. Eu fiz uma formação na FGV, um MBA em gestão. Eu acho que também foi muito importante para mim, porque tem competências que você nem imagina, contabilidade, né? Então, você tem RH, você tem planilhas, tem competências que fogem muito da educação física, né? E a gente tem que estar sempre se ajustando. A parte jurídica também, por exemplo, agora a gente tem a Lei de Proteção Geral de Dados, uma coisa completamente... a gente tem que ter muito cuidado com as anamneses dos alunos, os dados dos alunos são dados sensíveis, a gente tem que cuidar. Direito de imagem também, de não expor o corpinho e face das crianças nas redes sociais. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar o tempo todo se transformando e se atualizando, né, para o que está acontecendo na sociedade, está em transformação, então a gente precisa se ajustar. Eu acho que isso é o desafio, né? Aprender o tempo todo, né? Tá, e eu acredito que ainda hoje é um desafio ter uma escola de natação, ter um lugar assim para a gente gerenciar, mas eu fico imaginando isso há 33 anos atrás. Porque dentro da minha visão, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, a gente tinha os grandes clubes responsáveis pela natação competitiva, que talvez fosse o carro-chefe da natação, e você tinha uma escola de natação com uma característica completamente diferente. Como é que era isso? Ou não tinha isso? Porque são públicos diferentes, são pessoas que procuram a natação por motivos diferentes. Mas como é que você lidou com isso? Olha, isso foi sensacional, Guilherme, porque não era comum e a gente teve muito sucesso, assim, mais sucesso do que eu imaginava mesmo, teve muito sucesso. A gente inaugurou assim, com listas de espera gigantes mesmo, né? E as pessoas ficaram muito encantadas, principalmente, acho que um grande diferencial do início
é o fato de a gente colocar os pais e as mães dos bebês na piscina para as aulas, né? Até 2, 3 anos. A gente convida os pais para estarem na piscina nessa aula coletiva. E isso não era comum, isso realmente era o mais incomum de tudo naquele momento. Mas as pessoas gostaram muito dessa oportunidade de poder estar com o filho na piscina, ensinar o filho a nadar e participar desse momento assim, com muito afeto, né? Uma característica assim, de muito afeto. E, diferentemente dos clubes, onde o foco, o objetivo é o aprendizado dos nados e formar o atleta, a gente surgiu com um foco em desenvolver as competências das crianças, mas de uma forma mais global, mais humanizada, né? De uma forma mais respeitosa. Então, as pessoas gostaram muito. Foi desafiador, mas acho que foi um dos grandes motivos assim do sucesso do trabalho, entendeu? Realmente não era comum. Que legal. Eu tenho alguns... Sim, eu tenho alguns cursos sobre a parte de planejamento do ensino da natação, e eu começo essa discussão do curso falando isso, né? Por que a sua escola de natação, sua instituição existe? E quando eu falo isso, as pessoas ficam surpresas, porque na cabeça delas é tudo a mesma coisa. Toda escola de natação, todo clube oferece a mesma coisa. Eu falo, não, pessoal, não oferece a mesma coisa. A gente pode ter uma escola de natação, uma academia, uma oferta de atividades aquáticas só para crianças e para jovens, só para adultos e idosos. A gente pode ter preparatórios para TAF, preparatórios para outros esportes. A gente pode ter um montão de coisa explorada no ambiente aquático que na cabeça das pessoas e até dos professores de educação física, infelizmente, é só adaptação e os 4 nados. Só se resume a natação a isso. É muito pouco, não é? Uhum. A gente foi tendo uma abrangência maior no sentido de trabalhar mais no conceito de educação aquática, né? Perfeito. Então, né, eu acho que essa minha vontade de aprender também, esse meu bichinho que não fica quieto. Eu estudei, outras professoras do nosso grupo também estudaram, né? E eu estudei psicopedagogia, psicomotricidade. Então, você vai agregando, né? Também algumas professoras que trabalham em escolas, com educação física escolar. Então, a gente hoje tem um grupo que se preocupa muito com o desenvolvimento da criança. Então, essa criança faz fono, essa criança está em acompanhamento escolar. Eu acho que a educação também mudou e hoje você tem muita informação com relação ao desenvolvimento infantil, né? Então, você tem assim, os testes de avaliação neuropsicológica, que a gente recebe crianças com o diagnóstico de algumas ou patologias ou dificuldades. A gente recebe essas crianças que estão incluídas nas turmas, mas que precisam de um olhar individual. Sim. E aí cada criança tem a sua história, né? Cada criança vai ter o seu objetivo. Então, a gente, tendo esse conceito assim mais global, tem tanta coisa para desenvolver. Isso aí. Né? Tem tanta coisa para a gente ensinar que, poxa... Exatamente. E nada impede que um aluno da sua escola de natação, se algum dia quiser ser um atleta, que ele não possa ser. Ah, sim. Não é? Nós já direcionamos alguns para os clubes pró, Flamengo, Botafogo, e aí os pais agradecem, chegou lá, já entrou direto na equipe, e assim, é individual, né? Porque a criança, o adulto também, né? Mas a criança, ela é subjetiva, é individual. Então, você tem a criança que tem o espírito competitivo, você tem a criança que é veloz, que tem jeito para nadar, que tem habilidade. E você tem a criança, às vezes, que não tem essa habilidade. Ela vai ter habilidade em outra coisa. Agora, né? Né? Mas ela está praticando para a saúde dela, para melhorar a coordenação motora. A gente recebe crianças que fazem muitas atividades. Hoje, a agenda infantil é uma loucura. Então, a criança tem, além das tarefas escolares, curso de inglês, aula extra de piano, de música, ou então uma aula de reforço. E, às vezes, aquele momento na piscina é o momento de extravasar, relaxar, nadar, sabe? Realmente aliviar esse estresse. Então, assim, cada um tem um objetivo, né? E eu acho que esse entendimento é bacana, porque, assim, não tem que ser excludente.
A criança pode começar pela prática voltada para o lazer, para a saúde, para se divertir. No meio do caminho se interessou por ser atleta de polo, que vá para o polo. E depois que fazer natação, que faça a natação. Não é excludente. Mas muitas vezes a galera da natação competitiva acha que é excludente. Não. Para ser um atleta, desde 3 anos de idade, tem que colocar na cabeça da criança que ela vai ser um atleta. E não tem nada a ver. E aí o que acontece, às vezes, você tem evasão. A criança desiste, né? Se fica chato, desiste. A gente, por exemplo, a criança de 10 anos é uma criança que já aprendeu a nadar. Vamos dizer, até os 6 anos, a gente está ali naquele encantamento da adaptação ao meio aquático. Começa a partir de 6 anos, a criança, a refinamento técnico, ou a criança gosta ou ela não gosta. Você pode ter uma desistência ali. 10 anos, se ela já tem a técnica, você acaba tendo muita evasão. Né? Se o trabalho não é feito de uma forma que interesse a ela. Isso. É difícil segurar nessa fase, até porque começam a surgir outros interesses. Aí, futebol, a dança para as meninas, e aí a gente acaba dispersando um pouquinho com relação a isso. Mas, sim, são muitas competências. A gente trabalha muito com bola, você falou do polo aquático, a gente trabalha com bola assim desde pequeno, adoro também, né? Então, muito arremesso, muito trabalho. Poxa, mas o que isso tem a ver com a natação? Tem a formação global da criança, coordenação motora, visomotora, e a própria movimentação de braço, né, que você vai desenvolvendo, que vai ajudar no nado, essa consciência dos membros superiores. Então, a gente vai completando, a gente vai colocando ingredientes dentro dessa receita, né? Do desenvolvimento. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre a parte da gestão administrativa, Ana Cláudia. Quais são os seus desafios atuais? Você falou que está sempre tendo que aprender, e isso é fantástico. Eu acho que a pessoa que não está disposta a aprender já está fadada a não conseguir progredir muito. A gente tem que estar sempre aprendendo. Você falou da lei aí de proteção de dados. Quais são os seus outros desafios da parte mais administrativa que você tem hoje em dia? A gente, atualmente, vamos pensar, a gente tem uma questão de saúde mental, então a gente tem um relacionamento com a equipe o mais humanizado possível e tem que ter esse cuidado. Eu acho que o desafio é o tempo todo trazer para o grupo a importância do que é feito, que eles entendam o que precisa ser feito, e por isso a formação técnica ela vai ser aliada, que as coisas não surjam como uma ordem, tem que ser feito, mas que eles entendam o porquê, e aí a importância dos cursos, dos congressos, das atualizações constantes, congresso anual de natação, as reuniões, a gente faz muita reunião, muita conversa, a gente faz reunião coletiva, a gente faz reunião individual também com cada um, saber como a pessoa está, o que a pessoa está passando, né? Então tem desafios individuais na vida humana de cada um, né? Dentro de casa. Que impactam diretamente na atuação dele, né? Exato. Desafios, principalmente no sentido do relacionamento, porque acaba tudo sendo um grande relacionamento, né? E a gente buscar a motivação da equipe, entendendo que eles têm questões de saúde, eles têm questões pessoais. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Eu acho que toda liderança, eu entendo assim, a liderança ela tem que ter um propósito, né? E de trazer as pessoas para o grupo, motivar e mostrar a eles quais são os nossos valores. Então, a questão do respeito, o respeito às crianças, o respeito ao aluno, ao indivíduo, a questão da segurança aquática também, que para a gente é muito importante. Então, eu acho que o grande desafio da gestão é esse, é trazer o grupo coeso e buscar essa atualização técnica e esse desenvolvimento, né? Tá. Ana, agora em relação, acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber. Oi, Michele, boa tarde. O meu amigo professor Leandro Nogueira Salgado Filho colocou aqui uma consideração antes da minha próxima pergunta. Eu acho que é curioso, ó. Entrevistei a professora Ana Cláudia em 1993 para minha dissertação de mestrado sobre concepções de administração dos professores de educação física. Muito gentil, relato enriquecedor.
Ah, professor, prazer, muito querido. É muito bacana, não sei se vocês têm essa percepção também, que apesar de tudo, o mundo aquático parece que ele é relativamente pequeno. Parece que no final das contas todo mundo se conhece, isso é interessante. Ana, eu queria saber agora o seguinte, os desafios que você tem, ou como é que você lida com a sazonalidade, que a gente sabe que isso influencia as nossas aulas de natação, mesmo quando a piscina é aquecida, ela é coberta, a pessoa fica com preguiça de sair de casa. Como é que você lida com isso e como é que isso influencia a sua parte financeira? Como é que você organiza os dois? Isso aí. A gente já tem que prever, né? Então, a gente tem os meses, março, abril, maio, junho, você tem uma receita ali. Rio de Janeiro, junho, julho, agosto, setembro, dependendo se é muito chuvoso, pode estar 20 graus, 23 graus, mas se estiver chovendo, né, você não tem aula. O aluno não vem. Ontem, quantos graus estava aqui no Rio? Choveu, desmarcou, que está muito chovendo, está muito frio. Então, você não tem aula. E não tendo aula, é muito difícil o aluno se dispor a querer pagar. Aí você tem, de novo, outubro, novembro, dezembro, só que dezembro você tem as férias escolares. Dezembro, janeiro, fevereiro. Então, a gente tem a sazonalidade, ao mesmo tempo, as despesas fixas, elas correm o ano inteiro. Poupar, né? Nos meses bons, a gente precisa poupar, igual plantação. Né? E para entre safra, né? A safra você guarda para entre safra. E você tem que poupar sabendo que você tem no final do ano o 13º da equipe para pagar, tudo isso. É difícil. Mesmo no Rio de Janeiro, você tem quente, né? Que é quente, a gente lida com isso, sim. E poupar e saber, eu acho que com o tempo a gente foi se programando mais com relação a isso, sabe? Sabendo que não dá para gastar, tem que fazer essa poupancinha para a época da baixa, né? A gente teve a pandemia, né, Guilherme? Sim. Então, assim, fechou desesperadamente. Aí eu falo a importância de você ter uma reserva, de você poupar. A gente segurou ali uns meses. Falo que o grupo foi maravilhoso, porque elas se reuniram. Eu falo, eu tenho uma liderança como se fosse um maestro, mas o grupo, elas são realmente fantásticas, né? E se reuniram e me falaram, eu falei, gente, a gente não tem o que fazer, né? Como é que eu vou sustentar salário de todo mundo? Nós não temos o que fazer sem receita. Aí elas falam, não, a gente vai fazer online. Imagina a aula de natação online. A gente vai fazer online. Mas como assim? Não, a gente vai fazer YouTube, WhatsApp. Aí inventaram atividades que eram transmitidas virtualmente para as famílias, para as crianças. Eu fiz lá os e-mails para mandar para as famílias, dizendo que a gente faria atividades recreativas. E eram atividades não exatamente relacionadas à natação, mas músicas, atividades de coordenação motora. Legal. Aí fizemos saltitos, lateralidade, pulo, cores. Vai na sua geladeira e busca uma coisa vermelha. E a gente fazia as famílias gostarem, a gente conseguiu passar por essa fase. Fizemos até um teatrinho, ensaiamos um teatrinho, fizemos uma apresentação pelo Zoom. É dizer, a gente se supera, né? E aí eu falo, a importância, acho que me trouxe isso, a importância de poupar, de você ter uma reserva, e a importância do coletivo. Eu sempre falo para elas, gente, eu estou aqui no papel de liderança, mas vocês também que me retroalimentam, sabe? Porque a importância do coletivo, assim, foi muito significativa ali, como é que o grupo funcionou. Eu acho que tem todo mundo remando na mesma direção, né? Sim, acho que a maturidade do grupo também. Essa sazonalidade influencia a parte administrativa e financeira, mas também influencia a parte pedagógica. Todas as vezes que eu falo também sobre planejamento do ensino das aulas de natação, os alunos levantam essa questão, professor, mas e o aluno que na época do frio ele não vai nas aulas de natação? E o aluno que entra no meio do caminho? Então, como é que você também lida com essa parte mais pedagógica, Ana Cláudia, dessa sazonalidade dos alunos? Isso. Então, a gente faz as avaliações para os pais, eu entrego semestralmente, tá? Então, final do primeiro semestre, junho, por exemplo, e final do segundo semestre, novembro. Os pais recebem aquela avaliação.
E às vezes você tem a criança que não frequentou aulas em 4 meses, uma aula por mês. Ou porque tem criança que falta muito mesmo, nem faz o desligamento, mas falta com muita frequência. E assim, não tem como essa criança que faltou fazer uma mudança de nível, ter uma evolução, e isso é comunicado. A gente tem um relacionamento muito direto, uma comunicação muito transparente com a família, e mesmo que a criança cresça em idade, a criança amadureça, mas ela não desenvolveu as competências porque ela não teve a assiduidade necessária, né, para assimilar o que foi proposto. Então, isso aí acaba aparecendo. A gente faz relatórios sobre a criança, entrega para os pais, e isso acaba aparecendo e prejudica, né? E você acha que os pais entendem de boa? Como é que eles lidam com isso? Entendem, alguns entendem, alguns não entendem. Mas aí, então, essa conscientização é outro desafio. A gente dizer, olha, a assiduidade é muito importante. A gente coloca assim no boletim, a assiduidade é muito importante. Porque você pensa assim, numa aula de inglês, por exemplo, você não vai aprender a falar inglês, sabe? Então, o pai muitas vezes não consegue associar isso com outras coisas. A escola. Se o filho não vai à escola, ele não vai saber matemática, português. Então, a assiduidade é muito importante, que você... Tem criança que faz aula uma vez por semana. Aí você falta naquela aula, você tem... Já são 15 dias. Né? E aí eu falo que nem a gente com atividade física. Se você demora uma semana para fazer o 15 dias, você já perdeu, né, muito das suas valências, vai ser muito mais difícil você recuperar. E a gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha, né, de falar. Nem sempre as pessoas entendem totalmente, mas é a nossa tarefa informar, né? Então, vou fazer um apelo aqui, né? Se tiver papais e mamães acompanhando a gente, e o vídeo vai ficar no YouTube, sempre tem gente que acompanha depois. A participação de vocês é extremamente importante, né? Entendam que essa frequência às aulas vai gerar um melhor processo de aprendizagem. Quando a gente pensa em aprendizagem motora, a presença ao estímulo motor que faz com que a criança se desenvolva. Não é só o desenvolvimento biológico. A criança precisa estar envolvida. Eu sei que é complicado, né, Ana? No dia a dia tem muitas coisas para os pais gerenciarem também, mas as crianças precisam estar presentes, não tem jeito. Podemos falar agora da parte mais pedagógica? Sim. Legal. Então, agora é o seguinte. A gente estava conversando antes aqui com a Dani sobre o curso que eles vão oferecer lá em Sete Lagoas, e um dos principais motivadores era capacitar os próprios professores da escola de natação. Eu queria saber como é que vocês fazem, e isso é muito importante, principalmente para os alunos, né, ou o pessoal que está se formando. Quais são os critérios que vocês têm para contratar professores e como é que vocês pensam essa formação continuada dos professores de vocês? A gente, na contratação, uma coisa que é interessante a gente observar o perfil da pessoa, né? E se ela compartilha desses valores nossos. Então, pessoas que gostam de crianças, que gostam de pessoas, que têm vontade de aprender, que têm vontade de estudar, que têm interesse em se atualizar, porque é um perfil que vai se assemelhar e aí essa pessoa vai ter a tendência, né, a ter um futuro feliz, com a gente promissor. E essa capacitação acaba sendo constante, então, além das reuniões internas, dos trabalhos internos que a gente faz com o grupo, a gente vai estar sempre estimulando cursos de pós-graduação, os congressos, a gente vai anualmente no INAT, que é o Congresso de São Paulo Brasileiro de Natação, maravilhoso, e aí a gente vai trazendo essa atualização para o grupo. A gente faz leituras também, marca para ler um livro, fizemos a leitura do livro do Juan Múrcia, né? Cada professor apresenta um capítulo do livro, a gente gosta de fazer essas leituras. Então, assim, mas não é todo profissional que gosta disso. Então, acaba também, assim, quem não se assemelha acaba também não ficando, não tendo interesse de continuar na escola. E a gente tem esse perfil. Isso é muito é um valor muito fechado para a gente, sabe? Quase que... E não tem nada de errado nisso, né? Porque vocês têm
uma filosofia, às vezes o professor tem outros valores, o professor tem sim, que achar um nada de lugar que errado. coincida. Não, exatamente, não tem nada de errado. É uma característica nossa, é uma cultura nossa. Tem várias escolas que têm outras características, têm Isso. outros objetivos, sabe? A gente tem essa linha mais humanista mesmo, relacionada à educação, é pela nossa característica. Sim. Pela minha formação também, de querer estar sempre estudando, né? Mestrado. E sabe o que é interessante? Eu trabalhei como coordenador de uma faculdade durante aí cerca de 6 ou 7 anos, e tenho essa conversa com gestores também de diferentes áreas na educação física, Ana. E quando a gente fala sobre contratação ou indicação de profissionais, perceba que você falou diversas características, e todas essas características são valores, são comportamentos. Você não falou hora nenhuma assim, eu quero um professor que domine todo o processo de desenvolvimento motor do bebê, eu quero uma professor que saiba 1000 exercícios de hidroginástica. A gente quer pessoas que tenham valores positivos, né? Dispostas a aprender, a se ajustar. É interessante isso. É isso, Guilherme. Até uma coisa importante falar. O profissional, quando ele entra, mesmo que ele seja formado, ele vai participar de um período de treinamento com as turmas, né? Dentro das turmas, com os outros professores, para entender a metodologia, para entender como o funcionamento, horário, equipamento, né? Eu acho até que é assim, uma maldade, sabe? Uma professora ser colocada ali num lugar onde ela nunca viu, não sabe nada, vai aprender. Sim. Então a gente faz isso, sabe, para garantir mesmo que ela tenha um período de adaptação à aula que ela vai dar. E isso a gente ensina, entendeu? Essa parte técnica a gente ensina. Eu sento com o maior prazer, eu mesma sento e falo, olha, esse nível aqui, adaptação, a gente vai trabalhar essa... Como é que é feita a imersão? Como é que é feita a flutuação? Eu mesmo sento com cada um com o maior cuidado. Isso a gente vai ensinar, mas assim, a vontade da pessoa em aprender, o desejo da pessoa, a forma de se relacionar com a criança... Com os colegas... Isso, relacionamento com o grupo, perfeito, ótimo, Guilherme. É tão importante esse relacionamento entre o grupo, né, interpessoal ali, porque é uma equipe, né, e estão dividindo a piscina, né, então é importante... Isso, às vezes no mesmo horário, né, vários professores... No mesmo horário, aí um fala mais alto, incomoda o que está dando uma aula que precisa falar um pouquinho mais baixo, né, a adequação do espaço também, que você precisa respeitar o espaço do outro, né, a quantidade de materiais. Eu recolhi material de perguntar, você vai usar esse material? Então, são cuidados, né, pessoais assim, que são importantes, né, e a gente passar para... eu acho que uma coisa importante também, mais em relação à metodologia, é a questão da segurança aquática. Acho que vale a pena a gente frisar, né, a parceria que a gente tem com a Sobrasa. Ao longo do tempo também, eu acho que isso foi uma transformação, porque a gente sempre ensinou a nadar, com a intenção da criança também aprender a não se afogar, né, a ter uma segurança em praia, piscina. E só que a Sobrasa está trazendo conceitos mais amplos da segurança. A preocupação com os ralos de fundo, a preocupação com os bocais de aspiração, a preocupação de ter uma criança sozinha numa piscina. Então, a gente faz também esse trabalho de conscientização com as famílias, os professores também fazem com as crianças e com as famílias. A criança não correr na borda, eu não posso segurar o meu amiguinho debaixo d'água, essa brincadeira de... Esse tipo de brincadeira, exato, segurar o pescoço do amiguinho, essa brincadeira não é legal ser feita na piscina. Então, isso também acho que agrega ao trabalho, né? Essa prevenção, porque muitas vezes a criança que sabe nadar, ela acaba tendo um acidente aquático por um descuido como esse, por exemplo, né? Então, esses acidentes assim que são perigosos, né? Eu faço muito uma discussão no seguinte sentido, Ana. Cada situação e cada ambiente vai exigir do nosso aluno um saber nadar que é diferente. E esse saber nadar que a gente ensina no ambiente controlado da piscina, que é fazer crawl, costa, peito, borboleta, pode não ser suficiente se ele estiver numa praia, num rio, numa cachoeira, que vai exigir dele um saber nadar completamente diferente. Sim, isso Fala aí. um pouquinho da sua metodologia para a gente, Ana. Como é que é a metodologia da escola? Como é que vocês organizam?
Então, a gente tem os níveis de desenvolvimento, desde o bebê, adaptação meio aquático, aí a criança passa por uma fase da iniciação dos nados até a técnica final, sendo que a segurança aquática, por exemplo, tem valores que vão acompanhar todo o desenvolvimento. A segurança aquática do bebê e da criança de adaptação meio aquática é mais para o pai. Claro Sim. que eu vou ensinar a criança, tem que esperar, ela não pode entrar na piscina sem o pai, mas eu vou falar para o pai, olha, você não pode descuidar nem um minuto, né? E com as crianças maiores que sabem nadar, a gente orienta com relação a essas brincadeiras, aos ralos de fundo, você não pode brincar lá no fundo, principalmente em piscina que você não conhece. Outro aspecto assim, muito importante a gente, com respeito à individualidade, também, em todos os níveis. Então, você tem a criança que ela é mais destemida, então ela precisa ter uma abordagem diferenciada. A educação hoje, ela estimula muito, as crianças são muito estimuladas, então as crianças veem muita coisa, trazem muita coisa. E, então, hoje em dia, a gente não consegue mais imaginar uma aula onde a criança fica parada, esperando o professor dizer o que vai fazer, né? Então, isso é uma característica da nossa metodologia, até por a gente trabalhar com a piscina rasa, né, para adaptação, a criança ela fica mais solta, a criança corre. Não necessariamente você está dando uma atividade, a criança está aqui, ela pode estar ali, e daqui a pouco você chama. Então, a criança tem mais liberdade nessa forma de aprender a nadar. Então, isso é uma característica nossa também, muito importante, né? Esse respeito. Claro que o que é errado, a falta de respeito é falta de respeito. Machucar o amiguinho, se machucar. A gente você não pode subir da borda e pular a qualquer momento. Então, tem os enquadres, né? Mas a criança não precisa ficar ali esperando o professor. Isso é uma coisa que a gente já entende que não cabe mais, comparando assim de antigamente, sabe? Sim. As famílias estão sempre com a gente e a gente busca estimular esse contato assim, das famílias, tanto nos eventos quanto desde os pequenininhos, mas principalmente nos eventos a gente está trazendo família para reunião. Eu faço reuniões com os pais, eu gosto de fazer. Até minha pergunta agora, Ana, porque muito possivelmente as crianças que fazem aula de natação hoje, pela característica da sua escola, são filhos ou netos de ex-alunos. Verdade, Não é? Sim. Que já conhecem você, que não, eu quero que seja na escola de natação da Ana Cláudia, porque lá eu acredito. Isso também é muito bacana e facilita o relacionamento, né? Alguns aprenderam a nadar lá e já trazem os filhos, assim, a gente procura no sistema, porque a gente, logo no início, a gente colocou um sistema, claro que um sistema bem arcaico, né, de computador, mas a gente tem a listagem lá dos alunos e a gente busca, não acredito, me achou 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então, a gente tem isso, sabe? Tem até ficha, tem algumas fichas antigas e tal. Então, mas sim, os pais acabam tendo a confiança no trabalho, né? Mas eu acho, assim, dos valores que norteiam assim, a metodologia, um outro aspecto importante, eu sempre falo para o grupo, é a nossa responsabilidade. Então, a gente tem responsabilidade sobre o que a gente ensina, sobre o que a gente propõe. E eu gosto de assumir um pouco, assim, sabe? Essa criança não está desenvolvendo. Por quê? Sabe? A gente vai quebrar a cabeça. O que ela precisa? O que falta ser feito? Ela tem dificuldades. Como é que a gente pode melhorar isso? O que a gente pode trazer para essa aula? Né? É um atendimento mais individualizado? O que precisa ser feito? Então, eu gosto muito de trazer essa responsabilidade mesmo, assim, sabe? É quase que um trabalho, às vezes, até artesanal, né? Porque, não é? Porque cada um é um, né? E a gente conhece cada criança, cada família, a gente conhece muito a história, né, dos alunos. Ana, a gente já está quase no final. Pessoal, a gente está quase no final. Nossa, agora ainda tem algumas perguntas, mas eu queria que vocês preparassem as perguntas de vocês. Vocês veem que a Ana Cláudia é muito transparente, então o que vocês quiserem saber sobre esse processo, tem muito professor de educação física que tem vontade de ter o seu próprio negócio, a gente sabe que é um desafio, então fica aí aberto para vocês fazerem as perguntas de vocês. Ana, a gente estava conversando antes e
eu te conheço, né? Até fui membro da sua banca de mestrado, e você destacou diversas vezes esse valor que você tem da importância do estudo. E eu queria que você falasse um pouquinho tanto do seu estudo de mestrado, brevemente, e do livro que vocês publicaram agora. Se você pudesse mostrar para o pessoal, conta para gente. Bacana. Então, o meu tema do mestrado, né? Ele abordou a diferença entre a adaptação aquática, uma piscina rasa e uma piscina profunda. E isso, interessante, né? Agora, Guilherme, podendo falar, eu sempre convivi com as duas piscinas e sempre tive isso na minha mente de qual seria o momento de fazer essa transição, quanto que a criança teria esgotado o tempo, né? Na piscina rasa para passar para a piscina funda. A gente recebe questionamentos de alguns pais: a piscina funda vai estimular mais? É melhor? É pior? E aí isso sempre, né, foi uma vontade minha de pesquisar sobre isso, né? Então, o Guilherme banca, contribuiu muito para a construção do trabalho, né, Guilherme? Desde a qualificação, ajudou a beça. E a gente pôde entender que são ambientes diferentes, que necessitam de práticas diferentes, né? Que você não vai preparar a mesma aula para uma piscina rasa ou para uma piscina funda. Se você só tem uma piscina funda, você precisa adaptar essa piscina funda para que ela seja confortável, agradável, diminua o medo. Desculpa. Segura, essencialmente segura. E lembrando para o pessoal, Ana, que a gente fala de piscina funda para criança, não é uma piscina de 3 metros, é uma piscina que a criança não dá pé no chão, não precisa ser necessariamente muito profunda. Isso. E também foi uma construção no trabalho, né? Porque quando a gente colocava a piscina funda, como é que a gente vai descrever isso? Não, é a piscina que a criança não consiga colocar o pé no chão. Então, ou se você só tem uma piscina rasa, como você vai fazer, né? Que desafios você pode propor, sabendo que na piscina rasa é isso, a criança ela vai estar mais autônoma, ela vai estar mais livre. E na piscina funda você vai ter a criança mais controlada ali naquela caixinha, naquela plataforma, né? Então, no meu modo de ver, né? Depois de ter pesquisado tudo que eu pesquisei, eu acho que no início, se você tem a oportunidade de ter uma piscina rasa para fazer essa adaptação, maravilha, siga com ela e depois faça a transição. Seria assim o ideal, né? De você conseguir começar com a piscina. E o mestrado, assim, foi uma oportunidade de ler muito, de aprender muito, de entender que sempre tem algo a mais, né? Então você sempre tem, né, Ana? Sempre tem. Guilherme, eu lembro que eu terminei a prova do mestrado, eu fui assim, dediquei tanto naquela prova de ingresso, que eu terminei, eu falei para o Silvio, meu orientador, eu falei: Silvio, eu botei tudo que eu sei aqui, eu não tenho mais nada para escrever. Né? Olha a sensação, né? E aí você escreve, sei lá, né, mais de 100 páginas e tal. Quer dizer, como é que você tem... E tem muito mais ainda, né? E no final eu não conseguia parar, falei, tem que encerrar o trabalho. Então, como é que tem um mundo de pesquisa? Então, quem tem a vontade de pesquisar, quem tem a vontade de estudar, eu incentivo muito, a gente no Golfinho incentiva muito. Quem tem a vontade de abrir o seu negócio, eu incentivo muito, é difícil, mas é possível. E esse aprender diário, então, o grupo de pesquisas da qual eu faço parte, que é o GPESC, nós fizemos, né, um livro agora que foi lançado, Pesquisadoras, só das meninas, né? E cada uma conta a sua história como pesquisadora. Então, tem menina que fala de judô, tem eu e mais 2 sobre natação, tem da dança, tem sobre inclusão. E esse livro, você tem um e-book gratuito no site do GPESC, né? Então, pode baixar gratuitamente. Deixa eu procurar o site do GPESC aqui para passar para o pessoal. Então esse livro tem gratuitamente. E é isso, a gente vai buscando sempre se desafiar, né? Porque a vida é isso. Eu acho que a vida é dinâmica, e senão não tem graça, né? Senão a gente fica parada, não tem graça. A gente se desafiar é muito gostoso, né? Eu fico espantado, eu estou tentando achar o site aqui, eu fico espantado com, às vezes, eu converso com alguns colegas professores de educação física, que eles falam assim: não, eu já sei o que eu preciso saber, não tem nada de novo, não. O que é isso? Eu olho para mim, há 1 ano, 2 anos atrás, quantas coisas eu aprendi, ou da própria educação física, ou de uma área correlata, agora com inteligência artificial, quanta coisa que pode ser feita utilizando a IA. Não estou falando para copiar e colar nada de lugar nenhum, estou falando para a gente usar a ferramenta para aprender mais, para criar
algum tipo de estratégia ou de ferramenta que a gente possa usar nas nossas aulas. Não tem como parar de aprender nunca, pessoal. Não tem como parar de estudar. Depois vocês procurem GPESC, tá bom? Eu tô procurando aqui, eu só acho o... achei. Não, achei de outro... Peraí. Sabe de qual? GPESC. Estou botando para você aqui, www.gpesc.com.br. Esse foi. Acho que é isso. Deixa eu colar para o pessoal. Vou colocar no bate-papo aí para vocês, pessoal. O pessoal que está acompanhando no Instagram, é que a gente está transmitindo também... Deixa eu ver se eu consigo colar no Instagram. Consigo. Deixa eu colar no Instagram também. Beleza, tá aí, ó. Aí depois vocês podem baixar lá o e-book, tá bom? Pessoal, quero saber das perguntas de vocês, hein? Ana, eu quero saber hoje na sua vida, dentre as diversas coisas que você faz, o que a Golfinho representa para você, em termos da sua história, da história da instituição, e o que você vê assim, para o futuro da sua escola de natação? Uhum. Então, como eu falei no início, é como se fosse um filho, né? Diariamente a gente está cuidando, a gente pensa na Golfinho, acaba sendo familiar, né? Meu marido acaba participando de muita coisa, administrativamente acaba ajudando, eu tento ficar mais na parte pedagógica, ele ajuda muito na parte administrativa, manutenção é diária, então a Golfinho está muito aqui dentro, faz parte da minha rotina ter a Golfinho diariamente. Se eu não estou presencialmente, eu estou no telefone. Hoje em dia a gente tem câmera, eu preciso olhar alguma coisa, então acaba sendo parte mesmo, né? Parte de mim. Sim. Né? E como projetos, né, a gente tem vontade, durante o mestrado, a gente fez um projeto social, as crianças que participaram da avaliação, elas foram de uma escola pública ali em frente, a gente tem vontade de retomar esse projeto social e deixar esse legado, né, para a sociedade mesmo, porque a gente tem essa responsabilidade social, então de deixar esse legado, de falar sobre sustentabilidade, uma coisa que a gente fala nas aulas, falar sobre segurança aquática, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar para todo mundo, né, para as famílias todas, acaba sendo parte da contribuição assim, para a sociedade. Então, acho que deixar esse legado é importante. Aumentar as publicações, né? Acho que pensar sempre em aumentar as publicações, estudar mais e produzir mais, né? Ana, a gente tem uma pergunta aqui do Bruno. Ó. Como você trabalha com a inclusão? Você tem turma com crianças especiais ou PCD, ou com paralisia cerebral? É um trabalho individualizado? Como é que é essa questão lá com vocês? Ótima pergunta, Bruno. A gente tem a inclusão, a gente trabalha desde o início, né? Desde que a gente inaugurou. E a gente tem alguns tipos de inclusão de acordo com o nível de aporte da criança, ou do adulto até. Então, eu tenho desde crianças que têm deficiências, como um TDAH, um TEA bem leve, que são crianças que estão incluídas numa turma regular. Aí eu tenho uma criança que tem um TDAH, um TEA mais grave, que ela precisa que tenha um professor com ela, mediando a aula do outro professor. Aí eu tenho crianças com um aporte mais necessário, que elas fazem individualmente. E temos também a hidroterapia com o fisioterapeuta, em casos de necessidade maior, né? Paralisia cerebral, ou em casos mais graves, outras síndromes também. E muitas vezes a gente consegue fazer esse fisioterapeuta dentro da turma, fazendo momentos de socialização dessa criança, né? Então, dependendo da necessidade, a gente busca integrar com as necessidades da turma. Também não é toda turma que você consegue fazer uma inclusão, que eu tenho turma, às vezes, muito agitada, muito barulhenta, mas a gente busca fazer essa inclusão em algumas turmas, beneficiando todo mundo que a gente puder, entendeu? Legal. Ô, Ana, se você pudesse dar uma dica para a Ana de 33 anos atrás, quando abriu a escola de natação, hoje com o seu conhecimento, com a sua experiência, estou pensando até em ajudar os colegas que têm a intenção de abrir o seu próprio negócio, né?
Quais seriam essas dicas? Por onde começar? Quais cuidados deveriam ter? Obrigado a você, Bruno, pela pergunta, tá? Então, eu acho que eu falaria o que acabou acontecendo comigo. Vai com medo mesmo, mas vai, sabe? Aquilo, vai, medo vai dar, mas vai. E você vai vivendo, tá? Estudar sempre, porque até isso, eu ter feito o mestrado, eu sinto como contribuiu para o grupo, como exemplo até de estudo, como exemplo de busca. Então, estudar sempre, estudar o que você puder estudar, o que você puder trazer de fundamentação para você estar se atualizando. É isso, porque eu estudo em todas as áreas, né? E quando a gente fala estudar, é isso aí, não é estudar só educação física, não é estudar só natação. Tem várias áreas em volta que contribuem para que você seja um professor de natação melhor. Exatamente. Psicologia, muita psicologia. A psicologia está ganhando um espaço importante, né? E na natação mesmo, na educação de uma maneira geral. Educação física escolar. São áreas que vão estar sempre conversando, dialogando, né? Então, vai que vai dar certo. Excelente. Pessoal, mais alguma pergunta para a professora Ana? Oi, Edivânia. Bom te ver aqui. Tudo bom? Quem mais aí, pessoal? O Bruno está perguntando se foi o Silvio, seu orientador, ó. Sim, professor Silvio Teles, sim, querido. Foi. Legal te ver. Um abraço para todo mundo aí, Edivânia. Então, vamos lá, pessoal. Então, Ana, obrigado aí pelo nosso bate-papo, tá? A Ana aceitou aí de primeira a gente conversar, a ideia seria que fosse no domingo, não, mas é dia feriado, vou estar com a minha família, pô, é lógico, a gente entende isso, porque a gente trabalha todos os dias e tem um momento para nossa família, mas obrigado aí pela contribuição, de ter mostrado para as pessoas, muitas vezes o professor de educação física limita o que ele pode fazer, até hoje. Então, eu acho bacana a gente entender que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz, a gente pode pensar em áreas talvez menos comuns, e se a gente fizer um bom trabalho, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. É lógico, como a Ana falou, você tem que estar envolvido, você tem que estar sempre disposto a aprender, a fazer gestão de pessoas, isso é sempre um desafio. Ana, queria que você deixasse uma mensagem final, mas antes disso, lembrar o pessoal de dar like no vídeo, ajudar a compartilhar, isso ajuda a gerar engajamento. Depois desse vídeo, eu vou pegar só o áudio dele, vou colocar lá no podcast, que é Natação, Treinamento Esportivo Um Algo a Mais, que fica lá no Spotify. Sempre tem professor que acompanha também, então fica mais uma possibilidade para vocês estudarem. Mensagem final, Ana. Agradecer a todos. O Guilherme falou... domingo disse que não podia mesmo, né? Então, isso é uma coisa também que hoje em dia... eu acho que se deixar mais um recado também, a gente tem que equilibrar a nossa vida pessoal, né? Então, é uma balancinha, assim, que acho que depois da pandemia, cada vez mais, né, a gente está preocupado, assim, com saúde mental, né, com o indivíduo como pessoa, mas estudem, produzam, que vai dar certo, que você consegue, com o tempo, se solidificar, você consegue fazer boas parcerias com as pessoas e vai dar tudo certo e você não vai continuar fazendo as suas coisas pessoais, né? Eu acho que isso que eu queria. Tenho 2 filhos, adolescentes já, então você consegue fazer a sua vida pessoal concomitantemente, assim, com os seus projetos. Agradecer mais uma vez ao Guilherme a oportunidade, né? Me dá muito orgulho falar sobre a Golfinho, sobre esse projeto da Golfinho. Então, agradecer mais uma vez ao professor Guilherme e agradecer a presença de todos vocês aí nessa transmissão. Obrigada. Legal. Tem uma mensagem aqui da Adriana, a gente tem nossa especialização em formação de atletas em esportes aquáticos e na semana que vem a gente vai ter aula lá no espaço da professora Ana. Então a gente vai conhecer a piscina dela, eu também não conheço, só vi pelo site, então tem o site também da Escola de Natação, na Escola de Atividades Aquáticas. A Adriana tá junto com a gente lá no curso, então vai ser bacana a gente conhecer, tá? Mensagem da Dani aqui também, ó. Excelente live, muito obrigado por compartilhar. Sei que a jornada é longa,
A Dani estava aqui com a gente no início da nossa live. Valeu, Michele. Obrigado mais uma vez por participar. Sei que a jornada é longa, mas saio mais inspirada hoje daqui. Valeu. Beth também, ó. Parabéns, Ana. Estamos juntas há muito tempo. A Beth trabalhou comigo, foi meu primeiro estágio com a Beth. Legal. E é bacana ver isso, né, ao longo da nossa jornada, quantas pessoas a gente ajuda, nos ajudam, e isso para mim eu acho que é muito rico. Sim. Só aumenta, né, Guilherme? Só aumenta. Pessoal, obrigado mais uma vez. Marcela, valeu, Marcela. Valeu, até a próxima. Então, semana que vem eu tenho aula na especialização. A Adriana até comentou, a gente não consegue fazer live. No outro final de semana estarei em Portugal com alguns alunos da especialização. Então, possivelmente, nossa próxima live será em novembro. Mas fiquem ligados aí que a gente sempre traz coisa bacana. Ana, muito obrigado. Obrigada, e a gente espera que a gente possa ter uma próxima também. Com certeza, com certeza. Tem muito assunto. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Ana. Tchau, até logo. Obrigada. Valeu.